Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, Voz que Clama no Deserto. Meu nome é Sabino, Irmão Sabino. E que você seja bem-vindo. Querendo, você pode estar se inscrevendo no canal, tá bom? Temos vários quadros aí, como estava aí na abertura, na entrada. E você é nosso convidado para estar conosco aqui, sempre refletindo na palavra de Deus em cada quadro e mantendo a nossa mente avivada, a nossa mente nas coisas do alto. Nessa oportunidade, estamos aqui especificamente no quadro Momento de Reflexão. Porém, deixa eu só. Estamos aqui no quadro, Momento de Reflexão. E estaremos aqui a refletir sobre esta verdade, cujo tema já foi apresentado aí, O ódio como fruto do bom testemunho cristão. Talvez eu possa até me ter expressado como não me expressado como convém, porém vamos entender através da leitura bíblica, tá bom? O ódio como fruto do bom testemunho cristão, ou seja, recebermos, sermos objeto deste ódio e não expressarmos esse ódio. Então entenda bem isso já de princípio, mas vamos estar orando antes de estarmos meditando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar para que onde o Senhor estiver estejamos juntos. Queremos, Senhor, pedir a tua direção neste momento e que essa palavra venha a ser aplicada, Senhor, em nosso coração e no nosso dia a dia. Possamos fielmente, Senhor, estar disposto a viver o verdadeiro evangelho, como o Senhor requer de cada um de nós, como discípulos, Senhor, sendo totalmente indiferente à questão desse sistema mudando, Senhor. Como também daqueles que, infelizmente, Pai, têm abandonado essa essência para buscar, Senhor, o consenso, buscar, Senhor, a aproximação, buscar a popularidade, o agrado, Senhor, em detrimento à comunhão com o Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, mas nos ajuda, nos renova, Senhor, se preciso for, em cada área da nossa vida com respeito a este compromisso que precisamos ter, de sermos tanto a luz do mundo como também o sal da terra. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos lendo aqui a palavra de Deus para a base dessa meditação. Se a imagem sumir é por conta que o celular esquentou, tá bom? Nós continuamos com a meditação independente disso, tá bom? Vamos então aqui estar lendo a leitura bíblica com base afirmativa dessa realidade. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim, Senhor Jesus dizendo, bem-aventurados sereis, olha só, quando os homens vos odiarem, esse é o fruto do bom testemunho cristão, e quando vos expulsarem da sua companhia, ou seja, a nossa companhia ela incomoda, não que nós queremos ser, são aquelas pessoas inconvenientes, nada disso. Os próprios primeiros cristãos eram tidos como os perturbadores da questão social, quando não era uma verdade. A igreja primitiva, ela ia contra o sistema desse mundo, declarando o pecado e apontando
para Jesus, que era graça plena e aberta a todos, quanto a Deus se arrependesse e crendo em Jesus Cristo. E ele diz aqui, continua dizendo ainda: odiarem quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem. Aquela zombaria, o bullying, né, que chamam, porque você é cristão e você não compactua com determinada coisa entre seus amigos, profissionais, né, de trabalho e por aí vai. E rejeitarem o vosso nome como indigno. Só que esse indigno é sob a esfera do mundo. Sob a esfera mundana. E diz, por causa, está dizendo aqui, ó, do Filho do Homem. Agora, olha só agora o antagonismo que o Senhor Jesus traz no versículo 23. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Então, dentro desse versículo bíblico, é que nós estaremos aqui a considerar essa verdade. E o Senhor ainda diz, traz sobre o termo da bem-aventurança, amados. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem. Olha só, mano. Ele diz que seremos felizes. Porque isso, amado, é um sinal, não que nós tenhamos que procurar ser odiado, não é isso. O simples fato de quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus e passarmos do estado em que estávamos, sob as trevas da nossa ignorância bíblica e do poder de Deus, e passamos a andar na luz de Deus, passamos a ser imitadores de Cristo, passamos a obedecer a reivindicação divina através do apóstolo Pedro, quando ele diz, sede santo, Deus reivindicando de mim e de você, sede santo como eu sou santo. A consequência, amado, natural, será a retaliação, será o desprezo, amados, será até mesmo o ódio. Todos esses falam de atitudes, né, e ligado a este fruto quanto ao bom testemunho nosso. Aqui estamos tratando especificamente não do fruto como dom do Espírito Santo, como o Espírito Santo é nossa vida, mas estamos tratando do fruto do ódio como bom testemunho no que diz respeito à nossa teoplaxia, nossa prática da fé em Deus. E isso vai começar em casa. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o nosso primeiro inimigo são aqueles que são da nossa família. Por quê? Por conta do estreitamento, amado. Por conta de saber muito bem quem eu era e quem você era. Se nós antigamente falávamos palavrão, a partir do encontro com o Senhor Jesus, que fazia parte das trevas, já não falamos mais palavrão. Quando nós amaldiçoávamos, agora não mais amaldiçoamos. Nós falamos palavras de bênção, né? Nós declaramos palavras de bênção. Porque nas nossas palavras há poder tanto para a vida e para a morte. E muitas vezes na nossa ignorância nós usávamos ela para a morte. E agora usamos para a vida. Se bebíamos e participávamos de evento onde a bebida era regado sobre a bebida, conversas imorais e até mesmo atitudes imorais, já não mais praticamos. E tantas outras esferas da nossa vida pregressa, já não praticamos mais. Passamos a viver sobre os moldes, sobre um desejo incessante em nosso coração de viver à luz da vontade de Deus. E isso, consequentemente, se fizermos isso, o fruto, ele há de ser o ódio de todos aqueles que odeiam a Deus, daqueles que não andam com Deus, daqueles que não querem saber de Deus, por não crer,
por ser lécios, por se tornar até dentro de uma classe de ímpios, pessoas que se pudesse, eles até tiraria a nossa vida como foi no princípio. Pelo simples fato de sermos de Deus. Por conta de Jesus Cristo. Por conta de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, infelizmente, amados, que hoje em dia, em vez do bom testemunho, existe os escândalos. Há muitos que abandonaram o bom testemunho cristão e renegaram este bom testemunho em prol de uma aproximação, em prol de um tapinha na costa, em prol de um convívio amigável, mas amigável sem qualquer desprezo, mas aquele sorriso de ok, estamos de boa, você é da nossa turma, você é dos nossos, você não é esse crente fanático. É isso aí. Hoje em dia, infelizmente, nós agimos assim. Agora, se nós, você e eu, meu irmão, que temos buscado servir ao Senhor, por certo, nós seremos renegados. E se tiverem ele essa prerrogativa de fazer, eles vão fazer. Nós não vamos fazer mais parte, eles não vão querer que nós façamos mais parte daquela panelinha. E eu digo isso até mesmo quando eu me converti na época do meu trabalho como policial militar. Quando muitos me viam a caminho da companhia, de eu chegar na companhia, que via que era eu, eles estavam na rua conversando em rodinha, eles entravam para dentro. Não querendo buscar aproximação, mas exalando, buscando ter o testemunho de Cristo. Porque não poderia odiá-los. Porque isso já está dizendo a palavra do Senhor, bem-aventurado aqueles quando os homens vos odiarem. Por conta do nome de Jesus, eu passava por isso, amado, dentro do meu trabalho como policial militar. Porque já não concordava com a corrupção, não concordava com os enganos, com a falcatrua, com a questão da dissimulação, da omissão sobre a ausência de um comandante de viatura, um comandante de guarnição. E por ter esse testemunho após a minha conversão, porque muitos me conheciam antes, como eu era. Depois conheceram, depois como eu passei a ser. E tinha até chacota, veio para o meu lado. Então, aqueles quando eles nos expulsavam da companhia, eles injuriavam. Mas como bom cristão, você não pode desprezar. Nós temos que orar, porque se eles são assim por conta da ignorância, como disse Jesus, da Escritura e do poder de Deus. Então, o ódio, como fruto do bom testemunho cristão, será um sinal de bem-aventurança. Quando no exercício do bom testemunho cristão, que é não fazemos corpo com erro, não fazemos corpo com engano, dizemos não ao pecado. Isso já por conta do nome do Senhor Jesus, por conta de estarmos servindo a Deus e cremos no Senhor Jesus. Essa realidade, ela sempre existirá quando da fidelidade e da liberdade que viemos a dar ao Espírito Santo a esta transformação em nossas vidas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E esse ódio, como fruto do bom testemunho, ele se dá em face do abandono do pecado. Basta, primeiro pontapé esse, de sermos tidos como rejeitados, de tudo isso e ser indigno a ter aquela companhia, a fazer parte daquele grupinho, daquela sociedade, e assim por diante, amados. É justamente porque nós a abandonamos e não queremos mais participar da orgia, da piadinha indecente e daquilo que fere a lei, né? E que afeta a nossa vida tanto em família, em sociedade, profissionalmente falando e principalmente espiritualmente no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor. A segunda razão deste ódio como fruto do bom testemunho cristão se dá em face do compromisso, olha aí, com a verdade.
foi o que sofreram, estavam dispostos a sofrer. Eu coloquei como referência aqui Daniel 3, 17, 18. Quando todos se reclinaram à imagem de cultura, se deram à idolatria. E aqueles 3 servos do Senhor, amigos de Daniel, permaneceram firmes, com o compromisso de adorar o único Deus, o único Senhor. E por conta desse compromisso, eles foram jogados na fornalha de fogo. Mas ali estava o 4º homem. Ali estava aquele que declarou para mim e para você, e deixou essa promessa, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Ion do Senhor, em todo o tempo, Senhor Jesus vai estar conosco, a nos dar a sabedoria, a nos dar graça necessária para que nós não venhamos a alimentar qualquer sentimento frente a esse ódio, por conta do nosso bom testemunho, por abandonar o pecado e ter um compromisso com a verdade. O Senhor estará conosco, a nos fazer ter atitude que glorifique o nome do Senhor. E por último, o ódio como fruto do bom testemunho cristão se dá em face da ignorância imensurável do amor de Deus. Eu pus aqui Romanos 5,20, quando diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, pela ignorância deste imensurável amor de Deus, ele não aceita você ter sido um idólatra, você ter sido um prosmíscuo. Como assim? Eu via na viatura antes da minha conversão. Saía com um colega de viatura e estava novo na companhia, saía na frente da viatura com um cristão de bom testemunho. E esse colega falava: é isso aí, e agora quer dar uma de santinho. Antes fazia isso, fazia aquilo, agora diz que é de Deus. É isso aí que nós ouvimos, amado. Mas por quê? Porque ele conhecia a vida anterior daquele colega de trabalho, mas ele era ignorante a questão do amor que Deus tem nos revelado na pessoa bendita do Senhor Jesus, e na disposição do perdão que o Senhor quer nos dar em face da nossa condição e do destino que está reservado para nós que permanecemos no pecado, que é o inferno. E por conta disso, eles não compreendem. Até mesmo muitos eu a evangelizá-los, por conta deles declarar, confessar para mim, sentir confiante, seguro de confessar para mim como era a vida deles, coisa tremenda mesmo ali, amado. E eu falava: não, ele se achava digno da salvação, achando que a salvação era por qualquer mérito, quando é pela graça. Não há qualquer mérito. Desde a família de bem, da pessoa de bem, até o mais vil pecador, todos nós estamos dentro da condenação, porque todos pecaram. Até aqueles que é do bem, de uma forma ou de outra, pecamos. Porém, é um pecado universal, além do pecado cotidiano nosso, que é não crer no Senhor Jesus. Porque aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Então, por essa ignorância deste amor, é que ele não entende. Ou seja, para eles, eu não merecia me voltar para Deus. Eu não merecia a oportunidade de mudar de vida. Oportunidade é essa que Deus quer dar a todos em vista da sua graça e do seu amor imensurável. E diante disso é que passamos a ser por eles odiado, rejeitado, desprezado e aí por diante. Por quê? Porque tudo isso como fruto do Espírito Santo em nossa vida. O fruto, não no plural, as características desse fruto, o amor, a fé, a alegria, o ódio, o fruto do ódio, como fruto do bom testemunho que nós vamos a sofrer, também tem os seus gomos, que nós vimos, que é o ódio que traz consigo a injúria, que traz consigo o desprezo, que traz consigo a maledicência e assim por diante.
Mas, como disse a palavra do Senhor, que bem-aventurado é aquele que venha a ser odiado por conta do seu bom testemunho. E não ser odiado por ser um cristão e ter um testemunho de ladrão. E ter um testemunho de um mau exemplo, como se confessa ser uma pessoa, uma mulher e um homem de Deus. Um rapaz e uma moça de Deus. Porque esse é outro lado. Mas daqui Jesus está falando do bom testemunho. Daqueles que são dele e que vivem à mercê da direção plena do seu Santo Espírito. Buscando sempre, sobre a consciência ainda das nossas fraquezas, da nossa estrutura, mas diante da oferta que o Senhor nos dá, desejamos sempre que por Ele o Senhor venha nos santificar em tudo. Nosso corpo, alma e espírito, que a nossa atitude, ainda que venha trazer para nós e nos colocar sobre essa condição de sermos odiados por aqueles que se encontram ainda nas trevas. Nós precisamos, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ainda que venhamos sofrer essa renegação. Não que procuremos fazer amizade com o mundo, de maneira alguma. Mas o nosso testemunho pode começar pelo ódio. Esse é o fruto. Porém, ele pode acabar pela alegria de vermos Deus alcançar aqueles, se permanecermos fiéis a um testemunho que somos de Deus, que somos de Cristo Jesus. Amém? Continue, persevere, não afrouxe, não abandone a questão do seu bom testemunho, porque o nosso bom testemunho tem que revelar Cristo e não eu. Não se trata de mim, se trata dele. A ele seja a honra, a glória e o louvor para o todo sempre. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos estar orando neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, por este momento que aqui estamos a meditar nesse importante assunto. E que muitos nos esquecemos dele, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda quanto a darmos um bom testemunho, ainda que ele, a priori, venha trazer para nós um fruto da rejeição, um fruto do desprezo, um fruto, Senhor, do bullying, enfim, e todos os demais, Pai, referente ao ódio, que podemos acabar tendo por parte daqueles, Senhor, por não compreender da questão do porquê de abandonarmos o pecado, da razão pela qual agora o nosso compromisso é unicamente com a verdade, que é o Senhor Jesus e a sua palavra. E também, Senhor, por ignorar, por não conhecer este amor. Faz, Pai, com que eles conheçam este amor e passe aí a compreender, Senhor, a necessidade do arrependimento do pecado e da fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, crer que a obra é o Senhor que vai fazer quanto a esta mudança. Em nome do Senhor Jesus, faz isso, Pai, e continua, Senhor, a nos santificar em tudo. Nosso corpo, alma e espírito. É o que eu te peço, ó Pai. Nós pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.